Bom dia, amigos internautas, bom dia, amigos do Portal Cidade de Itapira, bom dia, esportistas. Estamos aqui mais uma vez para o programa e para a série Histórias do Seu Zé. Para quem não sabe, o Seu Zé é o professor José de Oliveira Barreto Sobrinho, que vem contando a sua vida voltada à área esportiva, à área comunitária. Bom dia, professor Barreto. Bom dia, professor Luiz. É uma satisfação. Bom dia, internautas e todos que costumam acessar esse site. Bom, recordando mais uma vez, nós iniciamos em 1962 com o professor Barreto estudando Educação Física na cidade do Rio de Janeiro, e a gente vem ano a ano contando as suas histórias, as suas experiências, que sem dúvida alguma serve de parâmetro aí para as pessoas, os mais jovens, como realizar um bom trabalho na sua respectiva área, no caso a área de Educação Física. Hoje o programa vai ser atípico. Nós teríamos hoje que entrar no ano de 1975, mas nós vimos algumas fotos que ficaram e que são interessantes mostrar. Então hoje nós não vamos seguir somente o ano de 1975. É isso, professor Barreto? Isso mesmo. A gente começa lá no ano de 1955. Olha, essa foto, inclusive, esse é já de 62. Essa foi a de 55 é do boxe. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar com o Anderson, que é o nosso técnico, a pessoa responsável. A gente não vai seguir assim ano. Nós vamos mostrando as fotos e vamos comentando cada foto para facilitar também para o Anderson. Que foto é essa, professor Barreto? Essa daí é justamente a primeira competição de natação em Itapira. A gente realizou em 1963, no Clube de Campo Santa Fé. Foi bastante interessante. Inclusive tem essa prova aí, nós temos a Nadalete Fraceto, da direita para a esquerda, a Nadalete Fraceto, a minha esposa Zuma Claudete Duarte Barreto e a Ramil, essas três disputando uma das primeiras provas. A gente percebe aí, professor Barreto, que essa foto é a raia improvisada com corda. Isso. Né? Quer dizer, umas coisas interessantes. Né? E uma grande participação, né? Várias pessoas assistindo, prestigiando. Me fala uma coisa, professor Barreto. Esse aí é que estilo que era? Estilo era livre? Era livre. Geralmente era um arremedo de crawl, né? e nessa... Não, isso aí depois foi no IESO mesmo, as competições de natação do IESO, o Fraceto, o Mapa, se destacou, deixou um recorde durante muito tempo. Ele foi um bom nadador no começo, né, no início. Eu me lembro perfeitamente disso, o Nivaldo Pérez Fraceto, falecido já. O Nivaldo nunca fez nada de esporte, mas ele nadava muito bem. Isso. E nessa foto aí, se puder voltar um pouco, Anderson, a gente deixa um pouquinho mais, a gente percebe ali da família dos Tetés ali, né? Isso. Como é o Bicho Goiaba, como é que era o apelido dele? Não me lembro. Tinha um apelido. Tem ali o Fraceto também. A gente vê algumas pessoas aí. Hoje médico, né? Médico, exatamente. Então vamos para mais uma foto. Aí, essa é a turma que frequentava o Clube de Campo Santa Fé. A juventude daquela época. Ali nós, da direita para a esquerda, a gente vê o Sóstenes Vasconcelos Filho. Depois eu, né? O José Eduardo, o Dadado, José Eduardo Aldi, e o Dom José de Aguiar Valim. Esse era sobrinho do Ângelo Lise
e vinha de São Paulo, era estudante do Mackenzie, era nadador, muito bom. E a gente ainda se encontra na natação master, ele mora atualmente em Limeira, é industrial, tem uma indústria lá. Uma coisa interessante nessa foto que os internautas podem notar é que não havia uma quantidade de obesos, né? Ah, não, isso. A turma tinha muito mais atividade, né? Hoje com o computador, né? E com as... Qual seria a faixa etária, mais ou menos, aí, em média, desse pessoal na época, professor Barreto? Tem aí adolescente acho que de 15 anos a 20 e poucos anos. Nessa foto, o senhor era professor ou era amigo do pessoal apenas? Era um grupo de amigos? Essa daí eu acho que foi antes de eu assumir a cadeira de educação física, né? O senhor consegue ver mais alguma pessoa aí que a gente... Ah, sim, ali tem os Simõezinhos, que está... O primeiro ali. O da esquerda aqui... Está sendo abraçado, Está sendo abraçado. Tem ali o Reginaldo Monese, tem o Fone, tem o Kiko. O Kiko. Tem o Kiko, tem o irmão do Chucho, o filho do seu Debrando Banzato, isso, embaixo, o isso segundo é o Rui sentado, Álvaro. Rui Álvaro Banzato. Rui Álvaro Banzato, isso. O Pitcha, o doutor... Doutor... irmão do Benedito Mateus. Isso. Conhecido advogado aqui na cidade. Então, realmente, uma foto muito interessante, né? Tem o Noé Rocha ali, com as mãos nos joelhos ali, sentado. Muito bom. Bem, vamos a mais uma foto. Essa foto é interessantíssima. Foi da primeira Olimpíada que nós realizamos no IESO. Tudo improvisado. Aí está o Valdir Barbante. Vejam vocês que o círculo de arremesso é com taco de saída, também que nós fizemos assim de forma improvisada, né? E o Valdir sem técnica nenhuma. E o Valdir Barbante, nossa, foi um atleta de categoria internacional, né? Ele foi, em 1966, ele superou o recorde sul-americano do hexátlon juvenil e foi recordista brasileiro do decátlon e seguiu a carreira de educação física e técnico de atletismo. Ele foi preparador físico da seleção brasileira de basquetebol masculino quando venceu os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos, lá dentro dos Estados Unidos. E hoje ele faz 40 anos de USP, ele é diretor da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto, uma nova escola que está sendo construída, e ele que está coordenando a construção de todas as dependências desportivas, piscina, ginásio de esportes e tudo mais. Ele inclusive foi preparador físico da equipe de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Por um bom tempo ele foi o responsável por toda a parte de preparação física. E se eu não me engano, quando ele foi quando ele foi preparador físico da seleção de basquete, o técnico era Ari Vidal, que faleceu essa semana. Foi. Se eu não me engano, o Ari Vidal, o grande nome do basquetebol, né? E ele também fez pós-graduação e doutoramento em Iowa City. Iowa University. Realmente um grande nome revelado em Itapira. Essa foto também é interessante. Essa dá pra gente falar quem são as pessoas que estão lá atrás, né? Tem o X9. O X9 ali de preto, de branco ou de calça. Filho do Moacir Silva, o Joaquim Silva. Aí depois nós temos ali o doutor Afonso, né? Afonso Celso,
Afonso Celso, depois, se eu não me engano, Paulinho. O Paulinho Teté. Outro é o companheiro do Valdir. Esse também teve um grande destaque no atletismo, ele era velocista. Nós conquistamos o título do campeonato colegial em 1966. Os dois que foram destaque. E tem o Gusson ali, também, que foi um bom atleta no salto em distância. É o Gusson. E aí, Daniel Gusson. Ali aparecendo com o rostinho meio cortado ali, era um aluno que vinha, se não me engano, de Lindóia. É o Terçariol. Terçariol, que era de Lindóia e estudava Quitapira. Saltava a altura. Esse pessoal todo do atletismo. O X9, inclusive, grande músico, maestro, Lupinassi, né? Tem um filho que... Neto. Está nos Estados Unidos. Com música. Com música. A família toda seguiu a música, né? Nós temos, inclusive, o maestro Lupinassi, que faz um trabalho maravilhoso na cidade, que é filho dele. E os netos, as gerações, também estão trabalhando com música. Grande X9. E o Valdir aí essa foto muito interessante. Realmente o senhor falou, parece que aí a técnica não está tão apurada. Nada, tudo início. Inclusive no basquetebol, os jogos eram... O pessoal não estava preparado, corria com a bola, dava pedrada na tabela. Vejam, senhores, é interessante essa foto, é o seguinte. Olha o pé do pessoal, descalços, no máximo ali tinha um conga, né? O pessoal competia assim, realmente sem material específico. Hoje, sem dúvida alguma, estariam com Nike, com sapatilha importada, né? Então, era tudo na raça realmente. Vamos a mais uma foto. Ao mesmo tempo que eu comecei a dar aula no IESO, né, depois de fazer o concurso de ingresso, né, ser aprovado no concurso de ingresso, eu também comecei com aulas particulares. Aí o meu primo Hélio Aldi, na casa dele, ele preparou todo o material, olha, os colchões, paralelas, barra fixa. Então, eu tive uma muito boa preparação da ginástica olímpica, né? Então, nesse período aí, a gente já fazia ginástica olímpica, além de atividades recreativas, né? E aí tá a turminha aí, ó. Essa foi a primeira turma? Foi a primeira turma particular, Dá para identificar o pessoal? O Hélio Pegorari. Da esquerda para a direita? O Joaquim Bento de Souza Ferreira. O Hélio Augusto, né, que era o filho mais velho do Hélio Aldi, né? Ele tinha 3 filhos aí, o José Augusto e outro ali, ó, o Caçula. Dali tem o Aquiles, né, o Aquiles Aldi, que o Quilão. Quilão, que está muito bem com o ciclismo, né? Ele tem uma loja de bicicleta. E ali do lado, do meu lado esquerdo ali, está o Raposo. Nossa, Raposo. Depois tem o outro ali. Realmente esses dois últimos aí eu não consigo. Tem o Job, que é o primeiro. O Job do Cristal. Hoje é do Laboratório Cristal. O Luiz Paulo, que foi um velocista muito bom, que está agachado ali. Aí o Julinho, o José de Oliveira Serra Neto, o Juca, que hoje é dermatologista. Que acabamos de encontrar aqui em frente antes de começar o programa, né? Isso. Esse outro ali aqui. Depois tem o Zelante, o filho do Hélio Aldo Caçula, né? Está com um cachorro. O Zelante e o Ramil, que hoje é guarda municipal, né? Ramil. Essa é uma grande geração. Para os internautas se situarem, essa era uma quadra pequena, improvisada, que ficava aí em frente à Casa da Cultura, onde posteriormente o Sidão Riberto construiu a sua casa, né? Isso. Na esquina ali, em frente à Casa da Cultura. E onde hoje é o Jugni.
A família Jugni. Mas ali tinha o estádio, né? Na época o estádio ali no parque, né? O estádio Chico Vieira, onde foi feito depois um loteamento e construídas as casas. Então nós tínhamos ali a cadeia, né? A cadeia pública. Isso. E depois o estádio. Então era uma região aí que frequentada por esportistas. Eu me recordo muito bem dessa estrutura que existia. Vamos, amigos internautas, e meu amigo Anderson Adami, vamos a um intervalo e voltamos para o segundo bloco das Histórias do Seu Zé de hoje. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Histórias do Seu Zé, que vem contando as histórias do professor José de Oliveira Barreto Sobrinho. Hoje, como já dissemos no início do programa, hoje é um programa atípico, não estamos seguindo a ordem cronológica, que seria 1975, porque o professor Barreto trouxe mais fotos, antigas inclusive, né? Antes de 1962, nós vamos ver daqui a pouco uma foto interessantíssima de 1955. Mas vamos lá então, a primeira foto do segundo bloco. Essa é interessante. A primeira equipe de basquetebol do IESO, né? Aí o uniforme foi patrocínio do Vanderlei Zázera, que era muito amigo nosso, né? E aí então tá a equipe que disputou no início o campeonato colegial, né? Vamos da esquerda para a direita, e interessante como a educação pública era excelente, né? Aí a gente vê pelo futuro desse pessoal aí, ó. O primeiro ali é o Dr. Rocha. O segundo também é médico, é o Dr. Aloysio. Aloysio.
a Luiz de Melo. O terceiro teve um destaque como empreendedor. O quarto... Quem que é o terceiro, professor Barreto? O terceiro é o Edson Vladas. O Edson Freitas. Edson Vladas de Freitas. E ele, inclusive, teve um período em que ele testava os carros de corrida. Piloto de teste. Piloto de teste. Depois ali tem o irmão do Oscar, do Cali. Da Embraer. Da Embraer. São José dos Campos. São José dos Campos. Esse saiu de Itapira, eu não sei como é que está o futuro dele. Depois... O senhor lembra o nome dele, professor? Não me lembro, não. Porque, na verdade, professor, só interrompendo, alguns alunos tinham uma passagem muito rápida por Itapira. Às vezes eram filhos de gerentes de bancos, filho de juiz, ou alguém que morava na região e vinha estudar, e tinha uma passagem muito rápida, né? Isso mesmo. Eu me lembro bem de várias pessoas que passaram também, na minha época de estudante, passavam por Itapira e gostavam de esportes, mas tinha uma passagem rápida que a gente acaba não lembrando o nome, né? Aí o professor Barreto, né? Com toda a sua elegância, seu porte físico, né? Que, aliás, continua, hein, professor Barreto? Você está com o mesmo físico, hein? E aí, agachados da esquerda para a direita, Carlos Alberto Freitas, também médico, doutor. O Birajara também é uma pessoa bem situada aqui na sociedade. Engenheiro, né? Engenheiro. Ali, então, Valdir José Barbante, que nós comentamos a respeito dele, também jogava basquete, também, dava para todos os esportes, né? E o José Augusto Barros Munhoz, o Sagu, e é professor de educação física também, teve um papel destacado lá em São Paulo, ligado ao basquetebol, a Federação Paulista de Basquetebol, ele fez parte lá da... muito conceituado junto à Secretaria Municipal de Educação e de Esportes lá de São Paulo, as duas secretarias. É uma pessoa muito conceituada, né? E interessante nessa foto também, professor Barreto, só tinha uma bola, né? De couro. Que bola, hein? De couro e que tinha que durar um tempão, hein? Isso. Hoje uma equipe entra em quadra com dezenas de bolas para aquecimento, né? Praticamente uma bola para cada atleta. E naquela época era uma bola, hein? É isso aí. E essa equipe treinava, professor Barreto? Treinava. E tinha o auxílio do Mauro Arruda, né? Que sempre foi um elemento importante, que jogava basquete e treinava as equipes masculina, feminina, não saía Ele trabalhava na polícia, né? Dispunha de tempo também e vivia na escola. E ainda está vivo, recebendo uma homenagem. Há pouco tempo ele foi homenageado. O Mauro Arruda, ele andava com o apito no bolso, né? Aonde ele via um joguinho, ele já se prontificava a atuar como árbitro. Realmente uma pessoa muito importante para a nossa comunidade. Vamos a mais uma foto. Essa é uma comemoração dos 25 anos, jubileu de prata do Instituto de Educação Elvira Santos de Oliveira. Aí teve um churrasco, né? E tá toda a turma aí comemorando. Foi vibrante essa comemoração, não só com desfile. E eu me lembro que eu estava em São Paulo e eu antigamente eu tocava na fanfarra, né? E era nhanha, aquele bumbo grande. E com entusiasmo danado eu desfilei, batendo firme Chegou no outro dia, eu trabalhava numa clínica de reabilitação lá em São Paulo, o Dr. Fernando Bucolini. Nossa, eu não podia mexer com o braço. E aí a companheira que trabalhava comigo teve que fazer uma massagem, aplicação de calor. Foi tremendo. Aí é o seguinte, nós vamos identificar as pessoas, muitas delas, infelizmente, já não estão entre a gente, já faleceram,
Mas vamos começar ali com aquela pessoa com o copo na mão, né? Ah, isso. O Legaspi? Legaspi, isso, Legaspi. Sobrinho da professora... De Geografia, Dona Inês Legaspi, o sobrinho. Essa tem uma passagem interessante com ele. O primeiro passeio campestre que eu fiz com a 4ª série, nós caminhamos mais ou menos uns 12 quilômetros. E o Mauro Gomes Ferreira, que já faleceu, cozinhava muito bem. Ele era filho da dona Luci, que era uma excelente cozinheira e professora também. Ele fez uma macarronada e esse rapaz comeu 8 pratos e ficou com o apelido de 8 pratos. E ali o Reginaldo Silva. Reginaldo Monese, já falecido também. Ali o Turcão ao lado dele, depois vem o Sostinho, né? Sóstine Vasconcelos Filho. O Pereira Buluta? Buluta, José Carlos Pereira da Silva. Depois tem o Dr. Melo, que já falecido também, com um copo na mão. Ele casou-se com a Fanny Stolf, que ele está colocando a mão no queixo dela. Ao lado ali da Fanny tem a Lulo e o Stolf, irmão da Fanny, que também já faleceu. Ao lado do Dr. Melo, Aradi Passarella. E de óculos lá, o Mira, ainda é vivo, tem bem mais de 80 anos, ainda é vivo, está em Itapira. Que foi um aficionado do tênis de campo, né? Tênis de campo, ele praticamente introduziu o tênis de campo aqui em Itapira. Ali, na frente dele, eu não me lembro o nome. Essa de cabeça meia inclinada ali é a Marta Gaudi. Agachado aí é o Iquinho, que foi um jogador de futebol em destaque. Não só em Itapira, como na região. Inclusive atuou, se eu não me engano, no Paulista de Jundiaí. Era um atleta realmente de nível bem elevado, né? O Iquinho pro futebol, né? Ali tem a Hilda Proença Pinto, que foi da prefeitura, na área, eu acho que Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Essa é a nossa vida. Não consegue ter uma história dela. Não, vamos seguindo que não tem problema. A outra também eu não me lembro quem é. Depois tem a Cleusa Vieira, que cantava muito bem. Ali estou eu agachado, né, com o pandeiro na mão, e o Finísio Marchini, que foi um elemento excelente para Itapira. Ele manteve como se diz? O grupo de escoteiros. Grupo de escoteiro. E na parte teatro também ele formou vários grupos de também a escola teatro, de comércio, dança, né? Escola de comércio. A escola de comércio que ele foi diretor e por muitos anos ele com a irmã dele, eles tocaram a escola de comércio. Isso. O Finísio Marchini foi um grande carnavalesco, né? Também, né? Ele é uma pessoa que se dedicava muito a isso, né? E aí, já que estão falando o Finísio Marchini no carnaval, professor também. Professor dos bons no Júlio Mesquita, me lembro muito bem do professor Finísio Marchini. Mas já que nós estamos falando de carnavalesco, que é o Finísio Marchini, vamos fazer aqui uma pausa na história. O senhor vai sair no carnaval esse ano? Mais uma vez? Sim, no Império do Samba. A gente vai desfilar na frente da bateria, né? A gente morou 5 anos no Rio e sempre gostei de carnaval. E aqui em Itapira teve uma fase áurea de carnaval. Nós tínhamos 4 escolas que, se apresentassem em qualquer lugar, em qualquer cidade, faria sucesso. Os blocos, as fantasias, e a gente desfilava, né?
Começamos na frente da bateria da 9 de julho, era a Guardinha Mirim, com 15 anos de idade, a Guardinha Mirim, ela trabalhava no ângulo. Então nós desfilamos no primeiro carnaval, e com bastante sucesso na frente da bateria. E aí durante vários anos a gente continuou desfilando. A Gi, que casou-se há pouco tempo. E esse ano... excelente pessoa. Esse ano, inclusive, está a tentativa de retomada, né, da tradição do carnaval itapirense, né? A gente sabe das dificuldades. A época também é outra, né? Outra, a época é outra, né? E interessante, o maior troféu que eu ganhei até hoje é justamente como carnavalesco, em Juquitiba. Como aqui parou o carnaval e a gente tem, o nosso filho tem um sítio no município de Juquitiba, e a gente ia passar as férias lá e durante o carnaval. Então começamos a desfilar lá. No segundo ano tem uma itapirense que é vereadora. No segundo ano ela ofereceu esse troféu. É o maior troféu que a gente conquistou até hoje. Mas tá bom, está aí de parabéns aí o Marcelo Amarino, o próprio prefeito Paganini, por essa tentativa de retomar. Realmente eles estão organizando muito bem. E nós vamos ter a oportunidade então de ver o professor Barreto, aplaudir o professor Barreto, né, nos desfiles de escola de samba. Vamos retornar então ao nosso assunto principal, que é Histórias do Seu Zé. Vamos a mais uma foto. Isso é o Geraldo Marconi. Nossa, isso é interessante. Ele foi um goleiro de destaque. Olha a impulsão dele, que espetacular. Isso daí foi em 1973. Nós trouxemos para Itapira, a gente estudou no Rio, e tinha o Labofise, Laboratório de Fisiologia do Exercício, do professor Maurício Rocha. E por coincidência o Dr. Massassi trabalhou com ele. Então o Projeto Saúde, ele idealizou um Projeto Brasil, para ser aplicado no Brasil todo, para ver a situação do povo. Então ele era o teste de Cooper na pista e 11 exercícios. E a gente trouxe o Projeto Saúde. A primeira cidade que ele aplicou, fez essa pesquisa, foi em Volta Redonda. E a segunda foi em Itapira. Então ele trouxe a equipe dele, juntamente com o Dr. Massassi, nós realizamos. Esse salto aí faz parte do cartaz, os 5 exercícios. Então o Geraldo Marconi, que foi um goleiro, e depois participou de muitas caminhadas e corridas. Ele participou quando a gente trabalhou na Clínica de Repouso Santa Fé, ele também era funcionário de lá. O Geraldo Marconi também foi um grande radialista, né? Trabalhou na imprensa esportiva. Foi mesmo. E é poeta também, né? É poeta. Ele escreveu um livro, ele editou um livro. E esse teste aí é o teste de impulsão, né? Impulsão. Ele tinha uma impulsão extraordinária como goleiro. E, nossa. Muito bom. Vamos a mais uma foto. Esse é do cross country. Essa é de 75. Isso. Já na qual edição que... nós começamos em 71, né? A gente introduziu o cross country no Brasil. Quinta edição. O Valdir trouxe do Chile a ideia que ele assistiu, e aí a gente teve grandes corredores de resistência baseados. A gente chegou a ter 1.650 pessoas participando, a maioria de estudantes, né? Aí quando usava ainda o uniforme de educação física, quando a situação era séria. Hoje, infelizmente, o professor de educação física, a estrutura da escola não permite que se faça. E o campeonato colegial também. Hoje, quem representa a escola no campeonato colegial são atletas treinados pela prefeitura.
Exatamente. Não tem condições. São 40 alunos, turma mista no horário comum. Então não é possível realizar nada na área de educação física. Esse terreno desse cross country é onde hoje está a pista de atletismo José de Oliveira Barreto Sobrinho, a pista que leva o teu nome, né? Com 15 anos de luta para consegui-la do governo federal. Na semana passada, eu estive em São Paulo conversando com o professor Nelson Gil de Oliveira. E ele disse que ele viu pela TV PCI, ele estava pesquisando alguma coisa aqui em Itapira, e ele disse que teve uma participação lá no Ibirapuera, no cross country do Ibirapuera. O Nelson Gil, inclusive, foi atleta, foi do atletismo. Isso mesmo. Eu me lembro bem dele, nossa. Então, o Nelson Gil, hoje ele tem um cargo importante na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Ele é responsável por todos os projetos da Lei de Incentivo Estadual. Então, é uma pessoa muito boa que em breve estará fazendo uma visita a Itapira. Vamos a mais uma foto. Voltou a do Valdir. Está voltando. Essa é a foto esperada para hoje. 1955. Aí está um lutador profissional que, por coincidência, tem um nome idêntico ao meu, José de Oliveira. Ele era zarolho, né? Vesgo. E lutava, nossa vida. Ele desafiava a plateia e tal. E só dava tapa, sabe? Ele dava o rosto assim para a pessoa bater e fintava muito bem. E só batia. Ele desafiava todo o pessoal. E a gente lutou aí no Centro Comércio e Indústria. Foram várias lutas, né? Ele enfrentou várias lutas e também houve várias lutas. O Pereira, por exemplo, Pereirinha, Virgílio Pereira da Silva, lutou com o João Rossi e acertou um soco no nariz dele. Aí, quando chegou no fim do espetáculo, o Nenê Rossi veio e criou o maior problema lá. Essa pessoa, ele andava pelo Brasil todo, né, fazendo os desafios, né? Isso. E interessante, olha essa foto, gente. A plateia, isso. A vestimenta, a roupa do pessoal assistindo uma luta de boxe. Isso aí. Paletó, gravata, né? Era assim nessa época, professor Barreto? Isso aí. Todos mesmo. os locais era. O pessoal sempre frequentava. Nessa época o senhor não era ainda, não era professor de educação física, né? O senhor era... Não. O senhor era normalista? Isso, normalista. 55. Mas sempre gostei de boxe, né? E o senhor passou, inclusive, para gerações, para os seus alunos, em todas as oportunidades. Eu mantinha nos passeios campestres, acampamento, sempre levava 2 pares de luva e de boxe e sempre a gente fazia, dava oportunidade para a garotada lutar boxe. A gente controlava os mais agressivos, né? E eram dois assaltos de 2 minutos cada um. E eles mesmo que escolhiam os adversários, né? Eles formavam as duplas. O senhor tem essas luvas de boxe? Tenho, até hoje. Até hoje elas estão. Ainda Que, aliás, não serviam só para a luta de boxe, serviam também para a prova da coragem. Certo. Isso. A prova da coragem a gente fazia assim. Colocava uns 500 metros do acampamento. 500 metros do acampamento, a gente colocava uma caveira de vaca, né? E as 4 luvas de boxe com 2 velas acesas. E a gente fazia uma preleção antes com o grupo, com os participantes, demonstrando a importância de se ter coragem, né? Desenvolver a coragem e superar o medo. Então a gente relacionava de acordo com o interesse dos alunos e a coragem de cada um, né?
Então a gente, o aluno, o primeiro que fosse, ele ia, pegava uma luva, trazia, depois o segundo pegava, a hora que as 4 luvas tivessem, o quinto levaria. E assim até o final, tinha os medrosos, né? Daí então a gente ia lá mostrar a coisa e tal e tentar livrar. E um detalhe importante que eu observei, a escola pública, né? Naquele tempo o pessoal tinha muita gente de fazenda e tal, era outra. E quando eu entrei no Anglo, onde eu lecionei 17 anos no Anglo, a gente fazia a mesma coisa aos acampamentos, o pessoal tinha muito mais medo nessa ocasião por assistir filme na televisão, né? Filme de terror e tal. Então era muito mais medroso que os de antigamente, né? Que foi uma observação interessante. Interessante essa observação realmente. E a gente percebe que esse medo está aumentando nas crianças, né? A gente percebe pelos netos que realmente talvez seja aí talvez não, a influência da televisão, não tenha dúvida alguma. Vamos à última foto, né? Eu sempre gostei da natação, né? Inclusive fiz técnica de natação na USP. E em 1967 eu nadei 400 piscinas, 10 quilômetros, 400 piscinas de 25 metros. Nessa ocasião ainda eu não tinha muita técnica, né? E sem óculos nadei. O Bianor e a Dona Conceição controlavam o número de piscinas com uma coisa de snook, né? Cada piscina que eu nadava, eles mudavam e controlando o número de piscinas. Saí com os olhos completamente irritados, né? O gosto do cloro, mas foi uma experiência interessante e importante, né? Se em 61 a gente fez a caminhada de São Paulo a Itapira no peito e na raça, essa também valeu como, sabe, a questão da perseverança. E aí foi em dia 28 de fevereiro de 99, eu estava com 64 anos e resolvi fazer a mesma coisa, porém nadei 402 piscinas com 64 anos. Mas aí já com o sparring, né? Os nadadores me acompanhavam, cada um a 1000 metros nadavam comigo. E foi coisa interessante que eu vi como é importante a gente ter fé em Deus e acreditar realmente. Quando eu nadava, fazia essa prova com bastante assistência, quando chegou na altura dos 8 quilômetros mais ou menos, eu comecei a me sentir mal. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso parar, eu não posso fracassar nesse evento. Imediatamente veio na minha estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Aquilo passou imediatamente aquele mal-estar e eu completei bem as 402 piscinas, 10 quilômetros e 50 metros. Aumentou só um pouquinho no tempo. Quando eu fiz a primeira vez, foi quanto? 3 horas, 27 minutos e pouco. Depois aumentou para, parece que
poucos minutos. Mais ou menos isso. Mas está aí, foi muito importante na minha vida e servindo de exemplo para o pessoal, né? Tá certo. Então, com esse depoimento do professor Barreto, fantástico por sinal, emocionante, a gente vai encerrando mais um programa Histórias do Seu Zé, agradecendo ao Anderson Adami aqui na parte técnica, a direção do TV PCI, através do Renato Silva, do Nino Marcati, por esse espaço, e ao professor Barreto, né, por ele proporcionar a todos nós, né, essas histórias fantásticas da sua vida, e sem dúvida alguma serve de exemplo a todos nós. Muito obrigado a todos, e fica aí o professor Barreto para as suas despedidas. Eu agradeço também essa oportunidade e até a próxima, né? Tem muita coisa para comentar.